Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando Doutrina e Convênio, sessão 39, uma revelação dada a James Coville, né, que era um pregador da Igreja Metodista. Ele era pastor ali na Igreja Metodista por 40 anos. A mãe dele era da Metodista, o pai da Batista, e ele segue então a Igreja Metodista. Depois há uma reforma dentro da Igreja Metodista e ele segue nessa reforma, ou seja, há uns dissidentes, né, pessoas que se separaram da Metodista e criaram a Metodista reformada, né, eles reformam ali e seguem um outro caminho ali, tá bom? Mas ele continua firme lá na igreja sendo pastor. Então ele vem ali para onde estão os membros da igreja, em Fayette, e ele participa de uma conferência da igreja. E ao participar, ele fica fascinado pela doutrina da igreja, ele gostou muito dos ensinamentos, a ponto dele ir conversar com os líderes da igreja, e ali conhecendo Joseph Smith dá uma revelação diretamente a James Coville. E a gente estudou do versículo 1 até o versículo 14, a qual nessa revelação menciona que o Senhor chamando James Coville para ser batizado e também para fazer uma missão lá em Ohio. Então, James Coville ouve a voz do Senhor. Essa revelação tinha sido dada no dia 5 de janeiro de 1831, tá bom? Então ele ouve a voz do Senhor, é batizado e decide obedecer em ir para Ohio e pregar o evangelho lá. Porém, em menos de 48 horas, ele desiste e ele volta, né, para o convívio dele como pastor, né, na igreja metodista, volta para os seus amigos, famílias, né? Só mencionando que tornar-se membro da igreja não significava abandonar amigos ou abandonar família, não era isso que estava sendo chamado ali, tá bom? Mas ele desiste e volta para a vida anterior dele. Então é recebido uma nova revelação, que é a seção 40 de Doutrina e Convênio, que fala dele ter quebrado o convênio que ele fez, tá bom? Então a gente vou até mencionar algumas partes aqui hoje. Bom, então a mensagem de hoje a gente vai continuar na revelação onde nós paramos. Estudamos até o versículo 14, hoje a gente vai continuar do versículo 15 ao versículo 24, encerrando a sessão 39 aqui, tá bom? Mas antes, já começando essa mensagem com uma pergunta aqui no canal. Essa pergunta aqui é da Osélia Nunes Silveira. A Osélia aqui, ela é muito participativa no canal aqui, né, no YouTube, tá bom? Gratidão, Osélia. Você sempre escreve 2 ou 3 comentários aqui. Gratidão, tá bom? Ajuda bastante o canal a ser divulgado quando nós temos esse engajamento, né? Por isso é importante aí de todos os dias a gente dizer até amanhã, porque escrevendo isso no canal ajuda o canal a divulgar o evangelho para outras pessoas, tá bom? E também eu acho que o principal, né, é esse compromisso nosso mesmo de estar aqui e todos os dias estudarmos juntos. Então por isso que a parte mais essencial é dizer até amanhã, que é o compromisso nosso aí. Então a Osélia escreveu o seguinte aqui: irmão Vanderlei, esse irmão que se afastou, Coville, ele se rebelou contra a igreja? E ela fez uma pergunta. E a resposta é não. Ele não se rebelou contra a igreja. Ele nunca escreveu um artigo contra a igreja, não teve debates dele contra a igreja, nada disso teve, tá bom? Ele apenas não... ele se arrependeu de ter sido batizado, né? E seguiu a vida dele como pastor na igreja metodista, tá bom? Ele foi uma pessoa honrada lá e era uma pessoa que servia a Deus, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, vamos lá. Aqui eu peguei mais algumas informações, né? Embora James Coville, né, da igreja metodista, ele não durou 48 horas, né, como membro da igreja ali, batizado, e foi embora. Nós temos outras pessoas que eram da igreja metodista e vieram para a igreja e se tornaram, inclusive, grandes líderes na igreja. Entre esses, né, são vários, mas entre esses é Brigham Young,
ele era da Igreja Metodista, inclusive a reformada, né, a mesma que James Cover, Wilderford também e John Taylor, né? Esses três aqui, né, eu estou citando esses três porque esses três se tornaram, inclusive, profetas da igreja. Bom, então, eles eram da igreja metodista, batizaram na igreja, mantiveram-se firmes e tornaram-se líderes, né? Foram chamados por Deus ali para serem profeta na igreja. Continuando aqui, né? Lá na seção 40 de Doutrina e Convênio, né, é apenas 3 versículos, a gente vai falar um pouquinho dela amanhã, mas aqui na seção 40 vai mencionar que James Cover, lá no versículo 2, tendo ele quebrado o convênio e ido embora, aí lá no versículo 3 tem uma revelação bem especial que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Porque não é para nós julgarmos James Cover porque ele abandonou a igreja, porque ele seguiu a vida dele de pastor, né? A revelação menciona, e a gente pode até debater um pouquinho sobre isso amanhã, os motivos dele ter deixado a igreja e continuado lá como pastor. A revelação, o Senhor conhece o coração e ele revela essas coisas, então amanhã a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas, na seção 40, no versículo 3, o Senhor revela o seguinte: portanto, quebrou o meu convênio, ou seja, está falando de James Cover, e cabe a mim fazer com ele o que me parecer melhor. Então, cabe ao Senhor julgar a ele e fazer com James Cover o que parecer melhor ao Senhor. Tá bom? Então, esse é o ponto aqui. E nos primórdios da igreja, né, quem escreveu os cabeçalhos pensava que James Cover ele era da igreja batista, porque o pai dele era da Batista, né? E nunca tínhamos achado nenhum registro dele ou coisa assim. Mas Joseph Smith, em Joseph Smith Papers, né, faz um comentário que James Cover ele era da Metodista. E aí, tendo essa informação dada por Joseph Smith, foram pesquisar acerca dele. E aí vimos, né, que ele continuou firme na igreja lá, na Metodista, e até quando ele se aposentou, a gente vê que ele fazia alguns eventos de casamento, pessoas pediam, dá para casar aqui a nossa família, casar meus filhos, e ele fazia esses casamentos, de vez em quando pregava, mesmo estando aposentado. Então é uma pessoa que morreu firme na fé, né? Firme na fé de Deus, né? Acreditando em Deus, acreditando que as outras religiões aqui também acreditam em Deus, e ele morreu firme na fé e elogio ele por isso, né? Por não ter abandonado a igreja ali nesse sentido. Bom, então, falando sobre James Cover, né, então, conforme a irmã Osélia, né, comentou, ele nunca foi contra a igreja, tá bom? Nós não temos nada dele falando contra a igreja, ele apenas seguiu a vida dele. Eu acho que é assim que devemos ser, né? Eu também já fui de outra denominação, de outra igreja, antes de ser membro da igreja. Eu não falo mal da denominação a qual eu pertencia, então não cabe a nós, né, ficar fazendo isso. Bom, inclusive eu vou trazer alguns assuntos aqui. Por exemplo, lá em Marcos, capítulo 9, versículo 38, João, ele fala para Jesus Cristo que ele repreendeu algumas pessoas que estavam fazendo milagre em nome de Cristo, né? Está lá em Marcos 9, a partir do 38. E João lhe respondeu dizendo: vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, ou seja, não é da nossa igreja. Ele estava lá fazendo milagres em teu nome, mas ele não é da nossa igreja, e eu proibi eles, né? E por que não nos segue, né? É isso que João fala. Qual que é a resposta de Jesus Cristo? É porque a pessoa é de outra denominação? Né? Que Cristo fala sobre isso, tá bom? Bom, de igual modo, eu estou trazendo essa experiência aqui com Cristo e João aqui, justamente porque James Cover ele era de outra denominação, diferente da nossa, tá bom? E aqui o Jesus Cristo responde o seguinte: Jesus, porém, disse, né? Não lhe proibais, ele proíbe proibir, né? Não é para proibir, porque ninguém há que faça milagres em meu nome que possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Veja só, essas outras igrejas cristãs também pregam a Deus, o evangelho, estão ajudando a transformar as vidas das pessoas. Muitas delas são caridosas, ajudam pessoas beneficentes, né? Pessoas que precisam de ajuda. Então nós estamos do mesmo lado.
como Jesus Cristo falou aqui, quem não é contra nós, né, é por nós. Não, né? Então não é para proibir a pessoa de pregar o evangelho, de fazer nada disso, tá bom? Então aqui continua. Porque qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Então, James Cover ele ia ter o galardão dele, tá bom? Aqui, quando nós vimos aqui na Revelação, Doutrina e Convênio 40, versículo 3, que o Senhor falou, cabe a mim fazer o que parecer melhor com James Cover, então deixar na mão de Deus. E o que Deus fez com ele? Alguns podem interpretar assim, ixi, ele está perdido, né? O Senhor falou, eu que vou ver com ele. Mas na verdade Deus abençoou ele. Então nós temos registro que ele morreu firme na fé. Ou seja, Deus fez o melhor por James Cover, ajudando ele no que ele escolheu, na fé que ele escolheu. E isso é lindo, né, para nós conhecermos aqui. Bom, eu acredito também que pessoas que não compreenderam direito o convênio ou que não tiveram a oportunidade de fazer convênio com o Senhor, tá bom? Por meio do sacerdócio, por meio de pessoas autorizadas para fazer as ordenanças, eu acredito que no milênio vai ser justamente feito essas ordenanças, as pessoas terão essa oportunidade, né? No milênio, inclusive, nós acreditamos que vai haver uma pregação do Evangelho. Essa é uma das missões que nós teremos no milênio. O Evangelho ainda vai ser pregado. Mas, conforme diz em Hebreus 8, né, versículo 11, diz assim, ó, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então vai chegar uma época no milênio, né, que ninguém vai dizer, ensinar ao seu próximo, dizer, conhecei ao Senhor, porque todo mundo vai conhecer o Senhor, mas não significa que não vamos ensinar doutrina, não significa que nós não vamos ensinar sobre os convênios do Senhor, para que as pessoas possam fazer as suas ordenanças, tá bom? Então a pregação do Evangelho vai continuar no milênio também. Não é somente membros da igreja que vão estar no milênio, tá bom? Então a pregação do Evangelho vai continuar. E é uma ótima oportunidade para pessoas como, não só como James Cover, como outros, que viveram uma vida reta, né, uma vida de entrega como a de James Cover, ali, que eu acredito fielmente que ele estará no milênio, né, assim como eu vou estar e muitos de vocês, eu acredito, e vai ser lhe dado a oportunidade ali dele fazer as ordenanças, tá bom? Para que ele possa ter a família dele eterna. Então, eu acredito que isso vai ocorrer no milênio, tá bom? Isso é uma referência lá em Jeremias 31, versículo 34, tá bom? Acredito que lá esteja falando sobre o milênio. Vai falar da velha aliança, da nova aliança, e vai trazendo ali também para a parte do milênio, tá bom? Vamos lá. Aqui em Doutrina e Convênio, então, 39, a partir do versículo 15, continuando a revelação a James Cover, diz assim, sendo que meu povo há de reunir-se em Ohio, reservei-lhe-ei uma bênção que não é conhecida entre os filhos dos homens, e será derramada sobre suas cabeças, e de lá os homens sairão para todas as nações. Então, o mandamento era se reunir em Ohio, tá bom? E lá o Senhor daria bênçãos que nunca foi conhecida ali entre os filhos dos homens, que eles não conheciam. Acredito eu que essas bênçãos era referente à construção do templo, que vai ser em Kitra, e também as chaves do sacerdócio que foi conferida ali à igreja também, né? O selamento das famílias, batismo vicário. Então, é esse conhecimento, essa bênção aqui que eu acho que o Senhor está se referindo. Também fala que os homens sairiam para todas as nações pregando o evangelho. Bom, isso é, pregar o evangelho, serem missionários. Continuando aqui, o versículo 16 diz assim, eis que em verdade te digo, que o povo de Ohio clama a mim com grande fé, crendo que deterei os julgamentos sobre as nações, mas não posso negar minhas palavras. Então, menciona nessa revelação que o povo em Ohio estava clamando ao Senhor para ele deter, né, os julgamentos que viria sobre a terra, sobre as nações. Muitos desses julgamentos estão mencionados em Apocalipse, tá bom? Sobre a destruição, né? Destruição sobre o mar, a terça parte do mar, né? Sendo
destruída, a terça parte das águas doces. Essa palavra, né, a terça parte, significa que não foi completamente destruído, tá bom? Então tem esse significado. Então lá em Apocalipse fala lá em Apocalipse capítulo 8, vai falando sobre essa destruição do rio, das estrelas, do mar, a destruição de embarcações, tudo isso vai falando da vegetação, vai falar da destruição ali da terça parte também dos seres vivos no mar, tá bom? Então vai falando tudo isso. E é justamente nessas calamidades que o povo aqui da cidade de Ohai está clamando para o Senhor deter a mão dele. Mas o Senhor falou, é impossível eu negar a minha palavra. O Senhor decretou que essas coisas aconteceriam. Até porque essas catástrofes, essas coisas que vão acontecer, vai trazer muita gente para o arrependimento, voltar-se para o Senhor. Então, quando essas destruições começarem a desenrolar, muitos voltarão, né, para Deus, tá bom? Então, a importância aí dessas calamidades que vão acontecer. Versículo 17 diz, portanto, aplica com vigor e chama trabalhadores fiéis para a minha vinha, a fim de que seja apoiada pela última, assim de que seja podada, né, pela última vez. Essa aqui, né, já que estamos falando da igreja metodista aqui, de James Cove, eu peguei a fala aqui de John Wesley, né? John Wesley, ele é bem conhecido na igreja metodista, e eu gosto muito da frase dele que tem relação com esse versículo aqui, né? Aqui nesse versículo 17, fala sobre chamar trabalhadores fiéis para a vinha do Senhor, mais missionários, né? Missionários e missionárias para pregar o evangelho. E aqui John Wesley, ele disse o seguinte, tem uma frase dele que diz assim, dai-me 100 homens que nada temam, a não ser o pecado, e nada deseje a não ser Deus, e eu abalarei o mundo, né? Então ele fala, me dá 100 homens aí, ele pede ao Senhor, essa era a oração dele, Senhor, me dá 100 homens que não temam ao pecado, né? Que não abominem ao pecado, mas que honrem ao Senhor, e eu vou abalar o mundo, né, com esses homens. Então eu achei bem interessante aqui a frase dele. Então, falando aqui, né, do povo em Ohio, dos membros da igreja em Ohio, que estavam clamando para o Senhor deter a mão dele ali sobre as nações, né, sobre essas calamidades, aqui no versículo 18 fala sobre o fim das calamidades, quando vai ser, né, diz aqui, e quando se arrependerem e aceitarem a plenitude do meu evangelho, tornar-se santificados, deterei meus julgamentos. Então, essas pragas, esses julgamentos, só quando eles se tornarem santificados. Então, veja que essas pragas, essas coisas que advirão, vai ajudar as pessoas a se converter a Deus, vão se voltar para Deus, tá bom? Aqui é aquela famosa frase, né? Quem não vem pelo amor, vai vir pela dor, tá bom? Versículo 19 aqui, versículo 19, 20 e 21, diz assim, portanto, prossegui chamando em alta voz, dizendo, o reino dos céus está próximo, proclama, hosana, bendito seja o nome de Deus Altíssimo, segue batizando com água, preparando o caminho diante de minha face, para a hora da minha vinda. Que é interessante que ele fala que a pregação do evangelho está preparando o Senhor para a segunda vinda dele, tá bom? Então é como se nós fôssemos um pequeno Elias, né, preparando a terra para a segunda vinda de Cristo. Versículo 21, porque o tempo se aproxima, e o dia e a hora ninguém sabe, mas certamente virá. E o versículo 24 aqui, versículo 23 e o 24 aqui, para finalizar, diz assim, e também acontecerá que sobre todos os que batizarem com água, imporeis as mãos a eles, e eles receberão o dom do Espírito Santo, e estarão guardados, e os sinais da minha vinda, e conhecer-me-ão, e eis que depressa venho, assim seja, amém. Então, aqui, né, fala sobre o batizar as pessoas, ajudar elas a conhecer o Evangelho, é uma preparação para a segunda vinda de Cristo, tá bom? Inclusive, foi uma das profecias que Jesus Cristo falou, né, que a segunda vinda viria depois que esse Evangelho do reino fosse pregado a
todas as nações. Então faz parte, né, desse processo de pregar o evangelho. Então é essa a mensagem que nós compartilhamos com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.